apesar da gente não saber exatamente por onde começar, como fazer, mas a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, a gente vai passar aí, acho que mais um mês, algum tempinho assim, tocando o barco no sentido de cada um fechar os pontos mais importantes da sua matéria, né? E depois a gente vai pensar em como dar de um jeito mais amplo. Eu estou preparando uma aula para vocês, bem legalzinha, sobre o acelerador de partículas, o LHC. E que é uma coisa bem moderna na física, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse acelerador, ele fica lá em Genebra. Ele é o experimento aí de física mais caro que a humanidade construiu. Ele é uma associação entre vários países, vários pesquisadores, universidades, e foram descobertas muitas coisas interessantes nele, muitas coisas que comprovam teorias feitas antes dele existir. Então acho que é legal a gente pensar um pouquinho, passar um pouquinho aí por ele, conversar um pouco também de como a ciência funciona. Acho que vai ser interessante nas próximas aulas. Essa aula de hoje eu vou falar sobre calor e temperatura, que é um assunto que cai bastante no vestibulinho de vocês, de uma maneira mais teórica. É um assunto legal, mas é um assunto muito útil para a vida de vocês mesmo. Vocês vão usar isso. Está muito presente, né? Esses dias, ontem, anteontem, nessa semana inteira, né? Tá fazendo um calor extremo, né? Um calor fora do normal. Inclusive, não sei se vocês acompanharam, mas sábado foi o dia mais quente do ano aqui no estado de São Paulo, na maioria das cidades do estado. Então é algo que a gente sempre vai estar falando, beleza? Então, galera, eu queria propor um experimento para vocês, que infelizmente a gente não pode fazer junto, porque vocês vão ter que fazer sozinhas. Mas é um experimento que vale muito a pena, velho. É muito da hora, vai por mim. Então, por favor, façam ele aí na casa de vocês, beleza? Do que consiste esse experimento? Deixa eu só ver o que é isso aqui. Não sei usar isso não, deixa quieto. Eita. Procurando um esqueminha de preencher, eu acho que vai ser esse aqui, ó. Não. Será que esse aqui funciona melhor? Talvez seja esse aqui o cara que eu tava procurando. Também não. Tá, depois eu vejo isso. Esse aqui acho que pinta tudo, né? Se for igual o Paint, Tá. Voltarei aqui para minha... será que é isso aqui que eu queria? Não era também. Tudo bem. Depois eu testo mais ferramentas. Então, do que consiste esse experimento? Vocês vão pegar um potinho, vocês vão pegar 3 potinhos de água. Pode ser um copo, beleza? 3 copos de água. Um copo vocês vão pôr no micro-ondas, ou quem não tiver micro-ondas aí pode pode colocar no forno, beleza? Você vai esquentar a água, certo? Então, um copo aqui vai ter aí água quente. Aí você vai ter outro copo com água normal aí, temperatura ambiente, beleza? Então, um copo com água quente, outro copo com água normal, e esse outro copo aqui, ó, vai ser água fria. Inclusive, vocês podem pôr umas pedrinhas de gelo aí para garantir que essa água fique fria por mais tempo, beleza? Que ela fique bem geladinha. Então, aqui, água fria e aqui, água quente. E aí, o que vocês vão fazer? Cuidado com essa água quente para não queimar o dedo, galera. Só quente o suficiente para ficar morninha, tipo uma água quentinha assim de chuveiro, beleza? Aí você vai pôr uma mão na água quente, uma mão na água fria. Deixa lá um tempinho para você sentir, né? Você vai nitidamente sentir que uma mão tá ficando quente, a outra tá ficando fria.
Beleza? Depois você vai tirar e colocar as duas mãos na água morna, beleza? No mesmo potinho, esse potinho do meio, o copinho do meio. E aí vocês vão experimentar uma sensação, digamos que diferente, beleza? Vocês vão sentir essas trocas de calores aí na pele. Isso é bem interessante. Vocês vão sentir uma mão gelada, a outra quente. Você vai sentir o seu corpo bugando, assim, ó. Você não vai saber falar se essa água tá fria, se ela tá quente. Vai ser uma confusão de sensações, o que eu acho bem legal. Ah, eu não tô apresentando minha tela para vocês. Olha só, eu. Então, ó, desenhei aqui o experimento, beleza? Ó, um copo de água quente, um copo de água fria e um copo aqui com a água normal, beleza? Aqui da água quente. Então, galera, façam esse experimento, vocês vão ver, vale a pena, velho. Vai ficar bem mais tranquilo até o entendimento da matéria, porque o que a gente sente, né? Essa é uma coisa legal do nosso corpo. O que o nosso corpo sente, né? A tal da sensação térmica, ela não é apenas a temperatura, né? Por exemplo, você pega um dia quente, né? Então a temperatura tá, sei lá, igual ontem. Ontem bateu aí 33 graus aqui em Campinas. Você pega um dia que tá 33 graus, e aí você entra na piscina. Na hora que você sai da piscina, bate um ventinho. Você sente frio, né? Você sente seu corpo arrepiando, você fica com frio. Isso é um indicativo de que o que você está sentindo não é a temperatura, porque a temperatura daquele dia tá, né? Temperatura ambiente ali, ó, 30 graus, 33 graus, tá calor, tá quente, né? O que a gente sente é outra coisa. A gente vai conversar agora durante a aula. Então, né, esse tema agora de calor, temperatura, vocês vão ver que existem muitos erros conceituais na linguagem popular, né? Por exemplo, hoje está quente, é errado falar isso, beleza? Vocês vão ver que tem jeitos melhores aí de falar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aí é o seguinte: o que que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas de um certo corpo, beleza? Então, qual que é a temperatura do meu corpo? A temperatura do meu corpo vai ser o grau que as moléculas que constituem meu corpo estão agitadas, beleza? Então, seria o grau de agitação das partículas aí, das moléculas, beleza? É... Tá. Então, lembra lá, né? Por exemplo, vocês lembram dos três estados da matéria? A gente tem três estados da matéria, certo? A priori, vocês lembram como que é o nome deles? Sólido, boa, o líquido e o gasoso, né? E qual que é a diferença entre eles? Como que as moléculas estão entre eles? Vocês lembram disso? Ó, então aqui no sólido, as moléculas estão mais juntinhas, né? Menos agitadas. No líquido, as moléculas já estão mais espaçadas, né? Elas estão mais agitadas. É que eu não consigo desenhar agitação. No sólido, então, ou no gasoso, essas moléculas já estão longe uma da outra, beleza? Então, esse aqui seria o sólido, né? Qual dos três estados, né, eu tenho uma temperatura maior? Imagina que eu estou falando do mesmo material, né, do mesmo conteúdo. Então, vamos supor que eu tenho água. Em qual dos estados a minha temperatura é maior e em qual dos estados a minha temperatura é menor? Como que funciona aqui a temperatura, né? Quanto maior a temperatura, mais agitado. Não, deixa eu fazer isso certo. Deixa eu fazer isso bonitinho. Então, quanto maior a temperatura,
Ah, legal. Então, quanto maior a temperatura, mais agitado está o meu conteúdo, né? Então, a água no sólido ela está bem juntinha, ela quase não se mexe. No líquido, ela tem mais agitação. No estado gasoso, essas moléculas estão bem agitadas. Então, a gente não vai falar disso agora, mas essa temperatura aqui, ela vai estar associada aí também com a energia interna, beleza? Do gás, do material que eu estiver falando, beleza? Então ela vai estar associada aí com a energia interna, né? Com a agitação das partículas que estão ali dentro, beleza? Se essas partículas elas têm uma certa velocidade, elas têm uma energia cinética, que vai ser aí essa energia interna, beleza? Tranquilo? Tá, então vamos lá. Então, imagina o seguinte aqui, ó. Vamos imaginar aí que a gente vai fazer um churrascão, né? Já que não pode aglomerar, vamos lembrar de quando a gente podia aglomerar. Então aqui, ó, eu tenho uma caixa aí, né, normalmente de isopor, beleza? Um material isolante, ou seja, um material que não conduz muito bem o calor, por exemplo, isopor. E aqui dentro dele eu vou pôr uns bloquinhos de gelo e uma lata, né? Normalmente é o que a gente põe aí no isopor, uma lata de refrigerante, beleza? Então, tem aqui meus bloquinhos de gelo. E aí vou pôr aqui também, né, uma lata aí de refrigerante, beleza? Vamos pensar assim, ó, o normal, né? Qual dos dois tem uma temperatura maior? Qual dos dois tem uma temperatura maior? A lata de refrigerante ou o gelo? A lata, né? O gelo normalmente é o que está com a temperatura menor. Boa. Então, a temperatura da lata é maior que a temperatura do gelo. Beleza, se eu deixar essa caixa fechada, né? Vamos fechar aqui essa caixa. Depois aqui, sei lá, de 1 hora, eu volto e abro essa caixa aqui. O que que vai acontecer? O que que tem de diferente aí nas temperaturas? Como que vai estar essa caixa? Vamos pensar assim, passou muito tempo, passou 6 horas e aí eu voltei aqui para ver minha caixa. Como que tá minha caixa? A temperatura da lata vai estar baixa e o gelo vai estar derretido. Boa. Então, em outras palavras, você concorda que alguma coisa foi trocada entre a caixa e o gelo, certo? Ou não? O que aconteceu aí entre a caixa e o gelo? Vamos lá, pode chutar. O que que vocês acham que aconteceu? O que foi transferido aí de um para o outro, né? Eles trocaram de temperatura, boa. Mas a temperatura, ela é a agitação das partículas, certo? Então, tipo assim, as moléculas do gelo perderam a agitação, certo? Ou ganharam a agitação, desculpa.
elas estavam menos agitadas e ficaram mais agitadas, e as moléculas da lata, elas perderam a agitação, elas estavam quentes, né, muito agitada, e agora elas estão menos agitadas, certo? Então, você concorda que a lata, ela transferiu energia para o gelo? Ela transferiu, de certa maneira, essa agitação das moléculas dela, que ela perdeu, para o gelo que ganhou. O nome que a gente vai dar para isso é calor. Calor vai ser essa energia térmica em movimento, beleza? Que eu vou representar aqui por essa letrinha Q. Beleza? Então, houve aqui neste processo uma troca de calor. Então, de certa maneira, a minha lata deu calor para o gelo. Ah, professor, mas foi a lata que esfriou, não é o gelo que deu calor para a lata? Não, galera, o calor. Então vamos lá, né? Vou escrever aqui que é o calor. O calor, ele é a energia térmica em movimento. Em movimento ou em transferência, beleza? Em troca aí. É a energia térmica em movimento. E esse movimento, né, ó, o sentido espontâneo, ou seja, o sentido natural, é sempre do mais quente, né? Então ele vai sempre da temperatura maior para a temperatura menor, beleza? Quando a gente pensa na lata, isso aí pode ficar confuso, porque a gente pode falar, ah, mas o gelo que esfriou a lata. Beleza, mas tem que tomar cuidado com essa confusão. Porque, na verdade, a lata tinha mais energia, né? Ela estava mais quente. Então faz muito mais sentido que a lata dê energia para o gelo do que o contrário, beleza? E aqui a gente já consegue começar a entender por que que tá errado eu falar, nossa, tá calor hoje, tá muito calor hoje. Porque calor não é uma coisa que você pode ter. O dia não tem calor. O dia tá quente, né? No sentido de ele tá com a temperatura elevada. Mas o calor é uma energia que você troca, beleza? Eu não tenho calor. Eu não estou com calor. Eu estou sentindo, né, que o dia está quente, ou seja, eu estou sentindo que eu estou ganhando calor do ambiente, que o ambiente está me fornecendo calor. Porém, eu não tenho calor. Calor não é uma grandeza que você pode ter, beleza? É só uma grandeza de troca. É, legal. E aí, se eu deixo essa caixa fechada, né? Deixo aí 2 dias essa caixa fechada, o que que vai acontecer lá dentro? Imagina que o isopor é perfeito, então, tipo, você não vai. O ambiente externo não vai fornecer calor para essa caixa, beleza? Ela vai ficar perfeitamente ali vedada. Nem perde nem ganha. O que que acontece? Aí você, ó, passa um dia, você abre lá o isopor do churrasco, como que tá? Depois de um longo período de tempo, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer. Isso, ela não vai estar mais gelada, mas elas vão ter temperaturas diferentes, a lata e o gelo, ou vocês acham que eles vão trocar calor infinitamente? Não, né? Vai chegar uma hora que eles vão atingir a mesma temperatura, certo? E aí eles param de trocar calor, beleza? O nome disso, né, é equilíbrio térmico, beleza? Então, quando que eles vão atingir o equilíbrio térmico? Quando eles estiverem a mesma temperatura. Quando está no equilíbrio térmico, eu não tenho mais troca de calor, beleza? Então, no equilíbrio térmico,
a temperatura da lata é igual à temperatura do gelo. E aí, se os dois têm a mesma energia, né? Se os dois estão agitados iguais, não faz sentido um dos dois fornecer energia para o outro, né? Eles já estão com a mesma quantidade de energia, beleza? E aí, surgiu depois a lei zero da termodinâmica. Existem a primeira lei, a segunda lei e a lei zero. A lei zero, na verdade, ela foi descoberta depois da segunda. Mas, pra gente, é... pra gente isso não vai fazer muita diferença porque a gente não vai nem ver a primeira e a segunda, beleza? A gente vai ficar só na lei zero por enquanto. Então, imagina que a gente tem três corpos aqui, beleza? A, B e C. O que que diz a lei zero da termodinâmica? Se o corpo A está em equilíbrio térmico com B, vocês vão ver que ela é bem óbvia, essa lei. E por sua vez, o corpo C está em equilíbrio térmico com B, o que que a gente pode afirmar? Ó, se A está em equilíbrio térmico com B e o C está em equilíbrio térmico com B, o que que você acha que a gente pode afirmar? Que todos têm a mesma temperatura, perfeito. Que A e C também estão em equilíbrio térmico. Vou escrever também abreviado aqui, tá? Também estão em equilíbrio térmico. Isso é meio lógico, né? Beleza, show, show, show. Tá legal. Então agora a gente vai começar a estudar as formas que o calor pode se propagar ou se transferir, beleza? Então vamos começar a ver as formas de transferência de calor. Como que eu transfiro calor de um corpo para o outro. Então, a primeira delas é muito conhecida por todos nós, que é por condução. Como assim condução? Pensa o seguinte: quando vocês vão cozinhar, você usa uma colher de pau ou uma colher de alumínio? E aí, vocês vão cozinhar. Como que é a colher que vocês usam para mexer a comida, né? Você vai cozinhar feijão, vai mexer o feijão. Você usa uma colher de madeira, né? Colher de pau. Por quê? Você não usa colher de alumínio? Ixi, a Liza saiu. Acho que ela caiu. Mas e aí, o que que acontece se eu usasse a colher de alumínio? Voltou. Isso, que a temperatura passa para a colher e a colher, né, ela vai esquentar, né? A de madeira também, a temperatura da comida acaba passando para a colher, porém ela não chega a queimar sua mão, né, igual a de alumínio. Então, o que acontece aí é o seguinte: a condução é a propagação de calor molécula a molécula, certo? Imagina as moléculas como se fosse uma bolinha mesmo, beleza? Como se fosse uma pessoinha, né? Imagina uma sala de aula onde tira as carteiras, né, mas deixa os alunos no lugares. Cada aluno é uma molécula, digamos assim. Temperatura não é eu ficar agitando as moléculas, né, não é aumentar a agitação delas. Então imagina que essas moléculas elas estão ligadas, certo? De alguma maneira. Isso é o que vocês veem em química, né? As moléculas, né? Principalmente os sólidos, aí elas vão criar uma rede, elas vão estar ligadas. Se você agita uma molécula,
Você concorda que você vai, por consequência, agitar outra molécula? Imagina que você pega aí essa sala de aula cheia, né? Pega a sala de aula aí cheia de alunos, você abre a porta lá e dá um empurrãozão num aluno. Pum! Ele vai fazer o quê? Ele vai cair por cima do que está atrás, que cai por cima do que está atrás, que cai por cima do que está atrás, e essa propagação, essa perturbação que eu fiz, ela vai se propagando, certo? Ela, quase uma onda de calor aí. Ela vai agitando todas essas pessoas, beleza? Então é uma propagação de calor molécula a molécula. Ela vai passando para que está do lado, beleza? Então, por conta disso, né, a gente já pode pensar aqui, ó, que se não tem moléculas, né, se não tem matéria, ou por exemplo, no vácuo, não vai ocorrer a condução, beleza? Então, não ocorre no vácuo. Aqui no Brasil é um país quente, né? A gente está num país tropical, beleza? Próximo aí à linha do Equador, quase todo o país, né? Tirando a região sul que já está próximo do trópico. Mas, em geral, o Brasil é um país quente. É um país que recebe uma alta incidência solar, então a gente não se preocupa com o frio. Países onde é mais frio, países onde vive boa parte do ano sob neve, eles fazem um esquema na janela para essa janela isolar melhor o calor, né? Para essa janela manter a casa quentinha, que é o seguinte, eles chamam de janela dupla ou até janela tripla. O que acontece? Então, deixa eu desenhar aqui, acho que é melhor. O que seria essa janela dupla? A janela dupla, ela é o seguinte, ó, ela é uma camadinha aqui de vidro, uma camada de vidro, outra camada de vidro, e no meio delas tem uma camadinha de ar, beleza? Então, vidro, vidro também, e aqui no meio é ar. Por quê? Porque o ar, ele é um mau condutor, ele é muito próximo ao vácuo, né? As moléculas no ar, elas estão bem espaçadas, né? Ó, o sólido, as moléculas estão juntinhas, mas no ar elas estão espaçadas. Então aqui, sei lá, né? Aqui então é dentro de casa, então interior, e aqui é o exterior. Então, o exterior vai pegar pouco calor, o interior vai transferir menos calor para o exterior, porque isso aqui é meio que uma camada isolante, beleza? Então a temperatura desse vidro vai normalmente ser diferente da desse vidro, porém não vai haver uma troca de calor intensa aqui no meio, justamente porque o ar é um mau condutor de calor, beleza? Então ele vai dar uma segurada aí na condução, beleza? É um experimento legal que vocês podem ver isso aqui, é se você pegar o seguinte, você pega uma barra aí de metal, né, um pedaço de uma faca, por exemplo, e coloca aqui alguns pedacinhos de vela ou de parafina, beleza? Algum material que derreta com facilidade. Então você vem aqui, ó, e coloca alguns pedacinhos de parafina, pedacinho de vela, beleza? Olha que falta que faz, tá no presencial. Aí aqui, ó, eu vou acender o fogo, beleza? Vou ligar aqui um fogo. E o que vai acontecer? Você vai perceber que essa parte aqui, né, ó, vai derreter rapidinho, né? Assim que você ligar, ela já começa a derreter. E essas outras que estão mais longe, elas vão derretendo menos, né? Então, ela vai começar a derreter, mas quando essa aqui começar a derreter, essa aqui, ó, já vai estar toda derretida, beleza? Então, é um jeito aí que você vê claramente esse calor passando, né? Por exemplo, aqui vai estar muito mais quente do que aqui, mas ele vai também esquentando aí todo o material, beleza? Ele vai mantendo o material inteiro, vai conduzindo esse calor, beleza? Show. Vamos ver outro modo aí de condução de calor, então, de transferência de calor.
Se vocês tiverem qualquer dúvida, galera, vai perguntando aí, vamos conversando, beleza? O próximo modo é a convecção. A convecção, ela é bem famosa também. A convecção, vocês veem, por exemplo, quando vocês vão esquentar água. Então, imagina o seguinte, né? Isso aqui é uma panela, beleza? Então, aqui minha panela. E você tá pondo água para ferver, beleza? Então, você vem aqui e você tá pondo água para ferver. O que que vai acontecer, né? A água de baixo, vocês concordam que ela vai ficar mais quente que a água de cima, que ela vai esquentar mais rápido? Ela está mais perto aqui do fogo, né? Ela esquenta primeiro. E a água de cima vai ficar fria. Então, vou tentar colocar aqui assim, ó. Aqui eu vou ter uma parcela fria. E aqui embaixo eu vou ter uma parcela quente. Vocês já viram que quando a água vai ferver, ela começa a rodar, ela começa a mexer, ou vocês nunca prestaram atenção que ela faz um movimento um pouquinho antes dela ferver de fato? Vocês já ficaram reparando? Se não ficaram, reparem da próxima vez. O que vai acontecer aqui, galera, é o mesmo motivo de porque o balão sobe, né? Essa água aqui que está mais quente, ela vai ficar o que? A densidade dela vai diminuir. Então, a densidade, ou seja, o peso dela, né, ó, vai diminuir. Então ela vai ficar mais leve. Como ela vai ficar mais leve, ela vai subir. Beleza? Ela vai vir aqui para a parte de cima. E a água que está fria, pelo contrário, ela tem a densidade maior. Então a água fria vai descer. Beleza? E aí vai ficar fazendo esse movimento aí que vira quase uma dança aqui dentro, beleza? A água quente embaixo sobe, a água fria de cima desce, e isso vai ajudando aí a esquentar por inteiro, beleza? É uma forma de trocar calor, porque afinal a porção de água quente, ela vai começar a esquentar a água que está ao redor dela, e por aí vai, beleza? Então, a convecção, ela é a troca de calor que ocorre pelo deslocamento de massa, beleza? Troca de calor que ocorre pelo deslocamento de massas. Beleza? Então, por exemplo, quando o balão sobe, é meio que basicamente esse efeito, né? Na verdade, não está ocorrendo ali dentro a convecção, mas é esse efeito de que esquentou, isso aí aumenta a temperatura, vai subir. Vocês já viram em cima de algumas fábricas de galpão? Aqui em Campinas tem bastante isso. Que tem tipo um ventiladorzão assim, ó, que ele fica rodando, ele fica girando bem devagarzinho, mas ele fica girando ali, né? O nome disso é o exaustor, beleza? É um exaustor de ar, ele vai ajudar a aumentar a troca de ar dentro desse galpão. Aquilo ali, ele não é ligado em nenhum motor, né? Ao contrário do ventilador, ele não é ligado no motor. O que está acontecendo ali é o seguinte: o ar quente sobe, o ar frio desce, né? O ar que está dentro fica aquecido, vai tentar subir, vai tentar sair. O ar que está fora está mais frio do que o ar que está lá dentro, ele tenta descer. E aí ele faz, quando ele passa assim, ele faz esse movimento que gira aquela hélice, beleza? Gira esse exaustor. Tranquilo? Daqui vem algumas perguntas legais, algumas perguntas muito interessantes. Uma delas é a seguinte: vocês acham que existe convecção num sólido? Né? Eu posso, sei lá, esquentar uma barra de metal no fogo, põe uma barra de metal lá para esquentar. Vai ter uma parte dela aí lá dentro que vai ficar mais quente, uma parte fica mais fria, e aí ela vai começar a subir, vai começar a descer, enquanto isso é sólido.
Não, né? Porque se é sólido, elas estão presas, essas moléculas, né? Elas constituem uma rede. Então, não vai ocorrer convecção em sólidos, beleza? Então, aqui, ó. Não ocorre convecção em sólidos. E isso gera para a gente uma outra pergunta muito da hora interessante, que é a seguinte: se vocês fossem comprar uma geladeira, né? Imagina que vocês são adultas, dona de casa e precisam comprar uma geladeira. Imaginem também que vocês têm dinheiro, dinheiro pra caramba. Então, assim, dinheiro não vai ser o fator limitante aí da geladeira que vocês vão comprar. Você vai comprar a geladeira dos seus sonhos, beleza? Você gostaria de comprar a geladeira que tem o freezer embaixo e a geladeira em cima, ou a geladeira que tem o freezer em cima e a geladeira embaixo? Que é a mais comum, né? A mais antiga. Qual das duas vocês acham melhor? Se quiser falar o porquê também, fica à vontade, a gente já discute isso. A comum com o freezer em cima? Tem algum motivo, Liza? Ou só para manter o padrão? E a Isa? Qual você compraria, Isa? Ó, vamos pensar o seguinte, eu vou tentar desenhar aqui uma geladeira, beleza? Então, tá aqui minha geladeira. Opa, não. E aqui na minha geladeira, eu vou dividir aqui então o freezer, beleza? Eu vou desenhar aqui a geladeira convencional, a comum, né? Que vocês estão falando, que é mais fácil para mim. Então aqui em cima eu tenho o freezer, né? O congelador. Nem sei escrever freezer, vou escrever congelador. Em português, tudo. Congelador. Muito bem, muito bem. Embaixo do congelador, o que que tem? Essa primeira parte aqui da geladeira, né? Como que é o nome dela? Vocês já... Tem uns nomes engraçados, né? Cada família chama de um jeito aí, na verdade, né? O que é essa primeira parte aqui, ó? O que que a gente coloca nessa parte aqui? A primeira parte da geladeira, embaixo aqui do congelador. E aí? O que que vocês colocam nessa primeira parte aqui? Não sabe? Normalmente a gente coloca lata, requeijão. É a parte que a gente chama de gela fácil. É a parte mais geladinha aí da geladeira. Essa. Ok, mas e aqui embaixo? Aqui embaixo vocês sabem o que coloca, né? O que que você coloca na parte mais baixa da geladeira? Lá embaixo da geladeira normalmente tem o quê? Verdura, né? Frutas e verduras. Por que que a gente coloca ela lá embaixo? O que que acontece se eu colocasse ela, por exemplo, aqui nessa gavetinha de cima? Vocês imaginam? O que acontece se eu pegasse a couve, né, o alface, em vez de pôr aqui embaixo, colocasse aqui no congelador? O que que acontece com eles? Porque é mais quente isso, porque iria queimar. Muito bem. E nesse caso tá certo queimar, galera. Queimar não é só com fogo, beleza? A gente se queima com gelo também. E aí que vem a parte mais legal, porque o queimar, ele não é simplesmente a temperatura estar alta. Queimar a pele significa que você trocou calor de forma tão intensa
ou seja, passou um fluxo de calor tão forte na sua pele que provocou um ferimento ali, beleza? Seja você dando calor para o ambiente, né? Então, você estando muito quente e pegando, por exemplo, um pedaço de gelo, você vai dar muito calor para esse pedaço de gelo, ou seja, o contrário, né? Você pondo a mão na frigideira. Você está pondo sua mão que está não tão quente numa chapa extremamente quente. Então, você recebe muito calor. Então, queimar pode ser tanto um quanto o outro. Isso mesmo. E aí, aqui no meio, a gente coloca as outras coisas, né? Beleza. Então, ó, vocês falaram para mim que aqui eu tenho uma temperatura mais alta, né? Aqui eu tenho uma temperatura mais baixa. E olha só que interessante, né? O que o ar frio faz, né? Se eu venho aqui em cima, ó, imagina que eu venho aqui em cima e solto ar frio. O que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai para onde esse ar frio? Pensa no balão, né? O balão é o contrário, na verdade. O balão, quando eu ponho ar quente, ele sobe, né? O ar frio ele vai descer porque ele é mais denso. Perfeito. Então esse ar frio, ó, ele vai descendo na minha geladeira. Muito bem, ele vai descendo. E enquanto ele vai descendo, todos esses alimentos aqui vão dando calor para ele, ou seja, vão se esfriando, né? Vão perdendo a sua energia, a sua temperatura, porque esse ar frio está passando aqui em contato com eles, né? Por isso que ele entra aqui muito quente no congelador e aí ele vai descendo aqui, ó, e seguindo seu fluxo, né? Então, olha que legal. Por que essa geladeira aqui é melhor do que a outra no sentido de eficiência, no sentido de gastar menos energia? Porque essa geladeira, o ar frio, ele simplesmente vai descer, que é o que ele sabe, ele vai fazer naturalmente. Então, eu não gasto energia para descer o ar. Quando eu inverto, né, quando eu ponho o congelador embaixo e a geladeira em cima, eu tenho um problema. Porque eu vou precisar tirar esse ar frio do congelador para mandar para cima da geladeira para que ele possa descer de novo, certo? Então a gente vai ter aí um gasto extra de energia, né? Um compressor de ar, um ventilador de ar, beleza? Para mandar esse ar para cima, uma mini turbina, que vai gastar uma energia a mais, né? Do que a gente não gastaria se tivesse essa geladeira convencional. Beleza? Então, no caso aí, essa geladeira aqui vai ser a melhor no sentido de energia, beleza? Não vou entrar no mérito se é mais prático, se não é. Mas aqui então está aplicada aí a ideia da convecção, beleza? Eu vou trocar calor, né? Através aí da massa de ar, do movimento de uma massa de ar, beleza? Isso é a convecção. Deixa eu pensar aqui. Antes de falar de radiação, vou aproveitar que a gente está falando aqui da geladeira. Imagina, né, que eu pego aqui na geladeira, ó, eu tenho na mesma gaveta aqui, ó, o mesmo refrigerante. Porém, um tá em lata e o outro tá numa garrafa de vidro. Beleza? Eu vou desenhar o vidro. Vamos fazer assim, ó. Então, esse aqui é lata, né? Alumínio, beleza? E esse aqui é vidro. Se você pegar as duas aí na mão, beleza? Você pega uma com cada mão, digamos assim, ó. O vidro e o alumínio. Você acha que um dos dois vai estar mais gelado que o outro? Você tem a sensação de que um está mais gelado que o outro ou não? Ou os dois vai estar igual? O vidro vai estar mais gelado que a lata? Hum, normalmente a gente sente o contrário. Façam o teste aí depois dessa aula para vocês verem se vocês sentem também. Na verdade, né, ó, como eu tô tirando aqui, ó, os dois do mesmo lugar, certo?
Imagina que uma geladeira ficou fechada, então isso aqui está em equilíbrio térmico, né? Eles estão aqui há um bom tempo. Então, ó, a temperatura é a mesma, certo? Está em equilíbrio térmico isso aí, já não está perdendo mais temperatura, beleza? Então, a temperatura é a mesma. Porém, a gente vai sentir o vidro mais gelado, digamos assim, né? A gente vai pensar que o vidro tá mais frio, né? Mais gelado que o alumínio. O alumínio, desculpa, você vai sentir a lata mais gelada que o vidro. Você vai ter a impressão de que a lata tá mais fria. Quando você for pegar um refrigerante no mercado, no posto, vai pegar da geladeira, faz esse teste pra você ver. Pega um de vidro e pega um de lata. E vê qual que você acha que tá mais gelado. O que acontece aí é o seguinte, o vidro, ele é um pior condutor do que o alumínio, ou seja, o alumínio, ele conduz calor melhor do que o vidro. Ele tem uma taxa de condução maior do que a do vidro, beleza? Então, vou escrever aqui, ó. O que significa isso, ó? O alumínio tem uma taxa de condução maior que a do vidro. Isso significa que quando você pegar os dois na mão, o alumínio, ou alumínio, né? Eu escrevi alumínio. O alumínio vai perder calor, né? Então, sua mão vai passar mais calor para o alumínio, ou seja, mais rápido, beleza? O calor vai ter um fluxo maior, ou seja, mais calor por segundo, para o alumínio do que para o vidro. O vidro ele demora mais até ele conduzir esse calor, até passar de molécula para molécula. O alumínio não, ele é mais rápido. E aí a gente vai ter a impressão de que o alumínio está mais gelado, está mais frio. Justamente porque, de novo, galera, o que a gente sente, a nossa sensação térmica, é o fluxo de calor, beleza? É o quanto de calor a gente está perdendo ou o quanto de calor a gente está ganhando, beleza? Então, se eu, no caso aí, né, os dois estão mais gelados, tanto o vidro quanto o alumínio, do que minha mão, porque eles estão dentro da geladeira. Então, eu tô mais quente que eles, vou dar calor para eles. Quanto mais calor eu dou, mais frio eu vou sentir, beleza? E o contrário também, quanto mais calor você receber, né, mais calor você vai sentir. Então, quanto mais quente está o dia, né, quanto mais maior a temperatura do ar que está ao redor de você, mais calor você vai sentir, porque você vai estar recebendo um fluxo maior de calor, beleza? Então, ó, um teste legalzinho que vocês podem fazer aí, ó, é o seguinte, né? Vocês estão aí no quarto, na sala, sei lá, mas vocês estão num equilíbrio térmico. Os objetos ao redor de vocês estão em equilíbrio térmico. Então, rela na mesa que é de madeira, por exemplo. Se você tiver uma mesa de madeira aí perto, você dá um, sei lá, você pode relar no caderno, né, que é de papelão, alguma coisa do tipo, e rela numa latinha de alumínio, alguma coisa de alumínio que você tem aí por perto. Beleza? Sei lá, uma lapiseira, qualquer coisa de alumínio que você tiver, o braço da mesa, um cantinho aí, um apoio aí, encosta nele e você vai ver. Você vai ter a impressão de que esse metal, né, se você encostou, vai estar mais gelado do que a madeira. Porém, isso aí é só uma impressão, beleza? Isso aí é devido a essa condutividade. Porque no fundo, você está em equilíbrio térmico, as duas coisas estão com a mesma temperatura, beleza? Estão aí no mesmo ambiente, já faz um tempo, não está havendo uma troca de calor, então ela já está em equilíbrio térmico. Porém, a gente sente aí, né, como se ele fosse mais gelado do que a madeira, porque ele pega calor mais rápido que a madeira. Beleza? Então, galerinha, faltou só falar da irradiação, mas eu vou deixar para falar na aula que vem, e aí a gente faz alguns exercicinhos teóricos, né, para fixar bem esse conteúdo. Parece muito simplesinho, mas na hora da prática é bem confuso, justamente porque a nossa língua, né, o português que a gente fala, ela mistura muito essas palavras, né? O quente com o calor, né? A gente tem essas duas palavras, mas a gente acaba usando
como a mesma coisa, né? Quente significa que eu tenho uma temperatura alta. Calor é energia térmica em movimento, beleza? Então a gente vai na aula que vem fazer bastante exercício para fixar esses conceitos, beleza? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Algum comentário? Tá tranquilo? Beleza. Vocês têm alguma sugestão de tema para as próximas aulas? Algo que vocês querem que eu fale, que eu traga para vocês? Curiosidade? Se tiver, pode falar, pode deixar para falar na aula que vem também. Se lembrar de alguma coisa aí pelo caminho, né? Durante a semana viu um vídeo estranho, né, professor? O que é isso aqui? Existe, não existe, né? A gente pode bater esse papo também. Beleza? Então é isso, galera. Era isso que eu tinha para falar hoje. Era isso que tinha para a aula de hoje. Semana que vem, então, a gente continua, fecha esse conteúdo de calor aí, faz exercícios. Imagina, meninas. Obrigado vocês pela presença e participação. Tenha uma boa semana, bom começo de semana para vocês. Que tudo dê muito certo aí nessa semana para todo mundo. É nóis, beijão.